Paz do Senhor Jesus Cristo, que o Todo-Poderoso nos conceda, nos ajude para que assim possamos cada vez mais o adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque nós mesmos não podemos ter adoração se não for através do seu Espírito Santo. Estou aqui mais uma vez, aqui agradecendo a cada um de vocês, né, que tem estado junto. Aqueles que não, assim, que não se agrada, diga por quê. Tá aqui, você diga o porquê, né? Se você não der um joinha, mas faz um comentário aí, porque também nos ajuda a entender, tá? A entender. Então a gente vai crescendo dessa forma, passando conhecimento. Então, hoje é para esclarecer algo. Hoje eu estou para esclarecer algo que eu mesmo falei e algumas pessoas, ou a maioria, eles dão o texto de Efésio 3:4. Tá? Esse vídeo vai estar também lá no YouTube. Faz uma visita lá no YouTube, tá? Que lá no YouTube, se o vídeo ficar longo demais, lá no YouTube vai estar completo, ok? Forte abraço aí. Vamos aqui para a palavra, que é algo que eu falo e vou provar hoje na Bíblia, pela Bíblia. E eles costumam dizer, não, porque Jesus constituiu, não porque Jesus constituiu. Vamos lá. Não existe pastor no Novo Testamento e eu vou provar hoje. Vamos lá. Efésios no capítulo 4, o versículo isolado da forma que eles conseguem aplicar. Eu vou dizer. Beleza? Vamos lá. 4 de Efésios e o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eita! Beleza? Agora vamos ler no Antigo Testamento para a gente entender quem é esse aqui. Aí eu vou ler aqui em Jeremias, capítulo 6, iniciando no 1, tá? Que diz assim, Jeremias, eu estou usando o antigo só como sombra, para revelar algumas pessoas que Efésios cita aqui, e não é Jesus que constitui, tá? Alguns vão dizer, não é Jesus. Não, não foi Jesus que constituiu. Ele não. Deixa eu ler aqui em Jeremias, mas se você quiser ir mais para trás, lá em Isaías, também vai ter falando também. Bom, eu vou ler aqui em Jeremias, versículo 6, que diz assim, no primeiro versículo diz, fugi, ó filho de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Coar, e levantai, ó fecho, sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte, surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e dedicada, ó filha de Sião, eu deixarei em ruína. Versículo 3, para vocês entenderem. Por que eu li Efésio? Contra ela, contra Jerusalém. Lá na frente a gente vai ver essa sentença no capítulo 5. A gente vai ver a sentença aqui entre a sentença para Jerusalém e Judá. Mas olha quem era que vinha sobre essa nação. Olha para isso. Contra ela virão pastores. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor
e cada um apacentará no seu devido lugar. Se nós formos mais adiante nessa leitura, a gente vai ver qual era a atitude aqui desses pastores. Quando se fala de pastor, essas pessoas iam passar a tomar conta de Israel, ou de Jerusalém e de Judá. Essas duas tribos iam tomar conta. E quem ia tomar conta eram esses pastores que Deus tinha trazido na forma de ele permitir, porque Israel, Jerusalém e Judá estavam em pecado, vivia em pecado, em pecados de idolatria. Não queria Deus, é de idolatria, não é de beber, não é era de outro Deus que se colocava no lugar de Deus. Vamos entender isso. Não queria Deus, então botava outro Deus. Aí Deus agora do norte permitiria que Israel viesse a sofrer, porque pastores passariam a comandar a região, comandar todos, e comeria a gordura, as lãs, a tudo isso. Pode ler embaixo, tá? Embaixo que vocês vão conseguir entender o que nós estávamos dizendo. Tem alguma diferença de pastores de hoje, irmão Manuel? Me diga se tem. Ou você que está ouvindo, tem alguma diferença desse texto? Não. Porque pastores na antiga aliança, eles só serviam para isso, para comer a lã. E Deus falava com os profetas: olha, diz os pastores que eles estão acabando com o meu povo. Lê aqui. Aí deixa eu ir para lá, para não ficar grande demais. Então nós vimos que eu falei que não existia pastor no Novo Testamento, não é assim? Pastor só existe no Antigo. E vou provar também, não precisa nem provar também para vocês, por essa leitura, que existe profeta aqui também. Portanto, versículo 13, portanto, desde o menor, desde até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. No Antigo Testamento. Então, quando Efésio, essa carta que foi escrita aos irmãos, os efesianos, o escritor está relatando que o mesmo que trabalhou no Antigo Testamento, levantando pessoas, dando títulos, ordenando que vivenciasse o evangelho, é o mesmo que levantou Jesus. Aí eu vou te provar o porquê também não é Jesus que levanta nenhum. Porque o versículo está começando de cima para baixo. Se fosse Jesus que tivesse levantado pastores, aqui no versículo 4 e 11 de Efésio, estaria assim: e Jesus constituiu pastores, profeta, apóstolos, mestre, estaria, mas aqui não, aqui está de Jesus para baixo. Lê a leitura, está de Jesus para baixo. De Jesus para baixo. Apóstolo, para baixo. Por que para baixo? Vou ler aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolos. Quem é considerado os últimos apóstolos? Quem é? Não é os discípulos que titularam ele como apóstolos? Últimos apóstolos. Aí como é que o próprio Jesus diz: olha, não tenha ninguém, não chame ninguém de pai. Vocês não sabem como é pai. Pai se chama pastor. Aí Jesus diz: olha, não chame ninguém de mestre, porque mestre só há um. Pastor também agora só há um, que sou eu. Eu sou o pastor. Aí como era que esse escritor escreveria que Jesus levantou homens
que o próprio Jesus disse que não levantaria mais e que ninguém chamaria mais. Se aparecesse alguém se titulando, aí Jesus disse, não chame porque eles não são. Então, meu querido, estão te enganando, estão pegando esse texto de Efésios e empurrando de goela abaixo. Mas tu pega Efésios e vai para o Antigo Testamento, que lá tu vai encontrar pastor, mestre. Se tu for de Isaías mais para trás um pouquinho, de Isaías, tu vai encontrar o mestre. O mestre, sabe quem foi o mestre depois de Isaías? Salomão é o mestre, Salomão é o mestre, é o sábio, Salomão é o mestre. Se tu for mais para trás, tu vai encontrar em Davi pastores. Então esse escritor, quando escreve aqui Efésios 4 e o versículo 11, ele está confirmando que na antiga aliança se levantaram esses homens para pregar o evangelho, ou pregar que Jesus viria. Aí quando Jesus veio, Jesus disse, olha, não chame mais ninguém de pastor, porque pastor é um só. Agora ainda é interessante, como é que o próprio Jesus disse que não chame ninguém de pastor? E ele mesmo levanta. Tem alguma coisa errada nisso, não tem? Como é que Jesus diz, olha, não chame ninguém de mestre, porque mestre só há um. E o próprio Jesus levantar mestres, ensinadores. Jesus levantou discípulos. Vamos ler as escrituras, dá um joinha, forte abraço. Diga aí qual é a sua opinião. Mas comenta aqui, dá a tua opinião e busca na Bíblia, tá? Porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou buscando na Bíblia. Então não tem nada a ver aqui. Isso aqui não é Jesus que aparece, ele mesmo constituiu. Porque se esse versículo aqui, se o escritor está apontando Jesus, ele mentiu. Ou Jesus mentiu. Então eu acredito profundamente que nem mentiu Jesus, nem mentiu o escritor. Porque se você for ler em Efésios aqui, mais acima, você vai entender que o escritor está dizendo que Jesus veio e trouxe dons e distribuiu a todos. Forte abraço, Deus abençoe.